Graça e muita paz, abençoados, reis, rainhas, príncipes e princesas. Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. Mais uma vez estamos aqui para bater um papo, aprendermos juntos. E não se esquecendo de inscreva-se, visualize, clique no sininho aí, tá certo? Que a gente está sempre aqui conversando, aprendendo juntos, não, lógico, né? Sobre a graça, o evangelho genuíno, sem ofensa aos demais, cada um. É o meu entendimento. E a gente vai colocando os versículos e tudo mais para ver se as pessoas, porque o nosso objetivo, o meu objetivo, não é ensinar você a viver, é ensinar você a ser igreja, não ir na igreja, tentar colocar na sua mente que você é igreja. E não adianta ir arqueólogos, bispos, pastores, falam que não, que só vão pregar, presta muito bem atenção, só vão pregar o antigo pacto. E o antigo pacto, só os judeus aqui, nem eles eram ninguém, porque Cristo tem que vir aqui para ensinar, puxar a orelha, explicar como é que era, cumprir as leis, não revogar. A gente tem que crescer em graça. Ó, Tito, vamos lá, 1:11. Ele já fala que nós devemos tapar a boca desses cães gulosos aí que está enganando você, que está, sei lá, enganando no sistema religioso. O nosso objetivo é esse, é lutar contra o sistema, denunciar esse sistema. E 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, em algumas outras traduções, para resumir, significa que nós estamos aqui para responder e não para debater. Como muitos, após isso aqui eu sei que eu recebo muita. Às vezes a gente tem aí pouquíssimas visualizações, mas 3 vezes mais aquilo lá de crítica. Quer dizer, se está criticando é porque viu. Ele viu, mas não colocou lá que visualizou. Só assistiu, não tem problema. O intuito é impactar mesmo. Porque a igreja que vai impactar o mundo não é que você está indo, é que você está sendo, certo? Vamos lá então. Nós devemos mais, sabe, crescer em graça. Esse negócio de oba-oba que o sistema prega aí está por fora, totalmente por fora. E continua enganando a muitos. Vamos lá, a gente tem que crescer em graça, tá certo? Nós já falamos aqui várias vezes, mas como sempre há perguntas e a gente tem que responder e não debater, então veio uma perguntinha para mim aí, certo? Dizendo a respeito de qual seria a diferença entre religião e graça. Nós vamos falar alguma coisinha aqui, só para isso, veja bem, é no meu entendimento de acordo com a palavra, tá? Efésios 1 diz lá que Deus criou justo e injusto, com entendimento e sem entendimento. Sem entendimento são aquelas pessoas que por um acaso lê. Quer dizer, se lê, né? Às vezes só escuta só o cão guloso lá pregar. Bom, é muito bom a gente saber que a gente está crescendo em graça, né? E em conhecimento de Deus, não é verdade? É claro que sim. Veja, a Bíblia ela fala a respeito de muitos crescimentos, mas sabemos que somente um traz benefícios para o povo de Deus. Isto porque tal benefício é por ele mesmo oferecido. Ler sem entendimento aí é complicado. É claro que não é nada surpreendente crescer fisicamente, isso faz parte do ciclo da vida. Não é nada surpreendente também crescer em conhecimento humano. Veja que há, mesmo que haja limitações. Perdão. Pensando em tudo isto, vamos dar uma olhadinha, né?
Ele não quis escrever o verdadeiro e único apóstolo da graça de Deus. Mas a gente está falando do apóstolo Paulo. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 1, de 22 a 24, ele escreveu assim, inspirado pelo Espírito Santo. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Você não é judeu, mas aquele que por um acaso me critica, age como e é um judeu, mesmo não sendo. Ele acredita ser. E loucura para os gregos, mas para os que são chamados, sejam eles judeus ou gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Repetindo, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22 a 24. Aí você me pergunta, fala, Hélio, mas o que é isso? Então não devemos estudar a Bíblia, estudar, aprender? Não, não é isso que a gente está querendo dizer. Eu já falei aqui também que uma pessoa inteligente, ela sabe que tomate é um fruto, mas o sábio, quando ele vai fazer salada de fruta, ele não coloca tomate. Você coloca tomate? Tá bom. E a sabedoria vem do alto, a inteligência do homem. Então aí é que está a diferença entre religião e graça. Estou falando sobre a eficiência, a sabedoria da tua vida prática. Tem muita gente atrás exclusivamente da sabedoria humana, mistérios desse mundo, coisas que na prática não impulsionam as nossas vidas, né? Não há nada errado em querer saber de vidas em outros planetas. Há muitos estudos aí, tem gente que por causa de um dente, sabe que era dente de uma família que teve 3 filhos, 4, morreu no primeiro século, um dente. Tudo bem, vamos gastar o nosso tempo no que é pão, no que é vida, no que é sabedoria, isso é inteligência. Esse aí que descobriu isso, sei lá como, 3 trilhões de anos que ele nasceu, que ele viveu. Isso não é de Deus, assim, não é a sabedoria que vem de Deus. Isso não é errado, mas muitos perdem tempo com isso. Não há nada de errado nisso, né? Esses conhecimentos nos fazem viajar no campo das possibilidades e aguçam a nossa imaginação. E isso é muito legal. É claro que é muito bonita e empolgante a sabedoria humana, mas prefiro os resultados da sabedoria de Deus em minha vida. E você? Salomão, Deus falou para ele, você pode pedir o que você quiser aí, eu te dou. Ele falou, eu quero a sua sabedoria. Aí teve aquilo, a sabedoria de Deus e todas as riquezas que um homem pode desejar. Se ele pedir só Bom, temos que buscar a sabedoria de Deus. Vamos lá. Vamos agora para o livro do médico Lucas, né? Conhecido como Atos dos Apóstolos. Paulo, num registro em Lucas, nesse livro diz, lá em Atos capítulo 20, verso 32, diz assim, agora, pois, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20, 32. É sempre bom você acompanhar a sua Bíblia, tá bom? Com entendimento. E quando eu falo um versículo, já sabe, né? Leia o capítulo todo para você saber. Muitos falam aí a respeito de... a gente sempre bate nessa tecla, né? Porque há muitas perguntas, dúvidas sobre dízimos, ofertas e tal. Mas eu não gosto muito, eu já sei da minha posição em Cristo, já sei que isso não existe. Muitos que falam que estão em graça, mas estão... Aí chega na hora do vamos ver lá e pede. Não, 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7, está dizendo lá para você doar com alegria e tal.
Mas ele é tão esperto que ele não vai. Agora, se você ler só 6 e 7 que ele falou, você vai cair na dele. Tá certo? Como eu, outro ano passado, caí. Mas vai, 8, 9, leia. O que está dizendo lá? O 2 Coríntios 9, 9. Leia. Mas se ficar só no 6 e no 7, sei lá, né? Você vai cair na lábia dele, que muitos caem. Vimos em Atos 20, vamos lá, quer ver? Veja se você é um cristão em graça, especialmente um que está reinando em vida. 5,17 de Romanos diz que você está reinando em vida. Tá? Romanos 5,17. Sem dúvida sabe que há versos da Bíblia que procuram esconder que a palavra da graça do Senhor, que da herança, produz resultados práticos. Compreendemos perfeitamente que os que traduzem a Bíblia hoje em dia, nada, vamos dizer, zero ou pouco, sabem sobre a graça. Por isso eu, particularmente, prefiro as traduções dos padres católicos. Ei, mas isso é heresia. É exatamente o que eles dizem. Por exemplo, a minha Bíblia, a tradução que eu tenho é a mais próxima, que eu vejo, a mais próxima, que nem a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia católica, com os ensinos católicos. Enoque. Enoque, você já leu Enoque? Não, né? Procure ler para ver. Tem muitos ensinos que você não é. Essa Bíblia, ela foi escrita, Jesus só voltou para os judeus. Aquilo não é... O que está escrito na Bíblia, eu sempre falo, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Veja tanto o Antigo quanto o Novo Pacto. Compare. No Antigo era olho por olho, né? Tá. Que hoje em dia nós vemos um sistema religioso assim, você só é irmão, pertence ao reino, se você estiver entre eles. Se não tiver desviado, é herege. Onde é que está o amor de Deus aí? Esse é o amor de Deus dos judeus, do Antigo Pacto. Agora, depois dos anos 70, a gente encontra que Deus é amor. Aí você vê tanta coisa, é tudo uma questão de entendimento, né? Mas para quem é filho da escrava, Gálatas 4:31, para quem é filho da escrava não vai bater na tecla, vai me criticar, vai falar um monte de asneira. Mas, amém. Bom, nós vimos aí em Atos 20 uma palavra que tem capacidade de edificar e de dar herança, né? Sabemos que na Bíblia tem palavras e palavras. Para ser mais exato, dependendo da tradução, 34.102 versos. Veja quantas palavras você tem ali e quantas que você não entende. Por exemplo, vamos voltar novamente. Tem várias passagens, mas vamos voltar àquilo que mais aflige o povo aí, esse povo do sistema religioso. Hélio, mas sabe por que você é herege? Você é desdenominacionado, desviado, sabe por quê? Porque a Bíblia, em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, diz que devemos congregar. Ok? Falei aqui, acho que no vídeo passado. Silas Malafaia, eu já estou citando um nome porque isso aí foi, foi em rede nacional. Uma entrevista entre Marília Gabriela e Silas Malafaia. Dentre muitas perguntas que ela fez, ela perguntou assim, mas devemos congregar, mas está escrito em Hebreus 10:25, leia atentamente. Devemos congregar como igreja e não na igreja. Olha, como e na. Olha só a diferença. Mas se você ler, tem algumas traduções que nem tem como, nem na. Porque foi traduzida pelo titio. Como é que é o nome dele? Esqueci. O Ferreira de Almeida. O titio Ferreira de Almeida, lógico, ele traduz. E as pessoas pregam hoje, que nem existem igrejas hoje que são filhas da igreja católica. Não vou nem citar aqui, faz parte do sistema religioso.
mas como igreja e não na igreja. Então, o meu intuito aqui é fazer com que você entenda que você é a igreja, não aquela coisa de paredes CNPJada, né, que tem um presidente que se diz pastor, bispo, apóstolo, sei lá o que for. Tem que. Ah, então não devemos. Devemos sim. E eu tenho aqui várias passagens que falam que Paulo está. Olha, dê um abraço no povo lá que está congregando em casa. Dê um abraço no povo. Tem um monte de versículo aí. Um monte. Agora, então você não deve. Deve, pode. Ou reúne-se aí como igreja, né? Num salão e tal, mas como igreja. Ou seja, onde todos colocam um pouquinho do seu. Porque o que é para você normal, para o outro se torna um conhecimento. Todo mundo. Agora você vai na igreja, quem é que fala? Só o pastor que fala. Só ele. Quer dizer que ele é o único, é o elo entre. Mas a minha Bíblia fala que não, que Cristo é o único que pode me levar a Deus. Ninguém vai a Ele. Ninguém vai a Deus senão por Cristo. Então não adianta você estar na igreja, você falar que está na igreja ouvindo só o líder religioso pregar, porque só ele sabe, você não sabe de nada. Em Gálatas está dizendo lá que é o seguinte: se esse tempo todo que a gente tem de conhecimento bíblico, ou seja, que está na igreja e tudo mais, já era para estar, ó, mestre na palavra. Não precisa de 4:35, 34 e 35 está dizendo lá, né, que não precisamos mais de de tutores, dessas, sabe? É aquele negócio, se morrer, demorar 24 horas para enterrar, fede. Aí o outro pega e fala assim, ó, Deus me revelou, eu vou morrer, assim que eu morrer, 3 dias depois eu vou ressuscitar, que nem Cristo. Misericórdia. Hoje tem muita gente que está perguntando ainda, por que será que ele não ressuscitou? Oh, meu amigo, leia a palavra, cresça em graça, é para isso que nós estamos aqui. Você tanto pode crescer na religião, como também pode crescer em graça, na graça de Deus. Na religião você frutifica para si mesmo ou para a religião. Veja, quantas pessoas que eu conheço que é o seguinte, eu fiz, eu não sei o que, se não fosse eu, pô, na religião é o seguinte, uma pessoa pega e, lá nesse sistema religioso, ela leva alguém para a igreja, aí ela já se intitula mãe na fé. Fulano só está nos caminhos de Cristo porque eu trouxe, eu. Na graça já não é assim. Na graça já é diferente. Em graça, você frutifica para Deus, não para você, e nem para a religião. Para Deus. Quando você leva alguém na igreja, você está levando alguém como se fosse algemado para ficar preso naqueles galpões, assalpões lá. E aí o dinheirinho que ganha vai chegar e encher a conta bancária do abençoado. Isso tudo, né, vamos ler novamente. Você tanto pode crescer na religião, como você pode crescer na graça do Senhor. Né? Na religião você frutifica para si, é o que eu acabei de falar, eu, para si mesmo, ou para a religião. Né? Quando você leva as pessoas lá e tudo mais e tal. E em graça você frutifica para Deus. Isso está em Romanos capítulo 7, versículo 4. Leia. Romanos 7, 4. Eu prefiro continuar crescendo em graça. Ok? E quero que você também, por favor. É por isso que a gente está aqui. Não estou ensinando como você tem que fazer. Estou querendo dizer para você que se você aceitar que você é igreja, você está crescendo em graça. E vai saber como evangelizar, como falar do amor de Cristo. Entendeu? Eu prefiro seguir crescendo mesmo na graça. Porque na graça de Deus, produzindo resultados que honrem e glorifiquem o Senhor. Não eu não ganho ninguém para mim. Tudo que eu disse aqui é em nome de Jesus Cristo, o ressurreto. Tá?
não um Cristo judeu, aquele que por um acaso do passado ele teve que vir aqui na terra, dar um puxãozinho de orelha nos judeus, porque eles não sabiam viver, viviam absolutamente. Entendeu? Agora o Cristo ressurreto, morreu nos anos 70, crucificado. Então você nasceu, logicamente que nasceu de lá para cá, você não tem 2000 anos, né? Então você já nasceu justificado, sem pecado. Sem pecado aqui, ó. Quando você peca, que você fala que é pecado, você erra na carne. Vamos lá. Hebreus 1:3, Hebreus 9:26, Hebreus 10:12, Gálatas 2:17 e Romanos 6:14. Todos essas passagens, como sempre a gente acrescenta muitos versículos aqui, não precisa crer no Hélio, você tem que crer no que o Hélio está pregando nos versículos, vai lá e veja, e entenda. Aí eu tenho certeza absoluta que você vai chegar em... Se está na igreja ainda, no sistema religioso, vai chegar para o pastor e vai perguntar, ele vai lá, ele vai dar onde Caetano Veloso. Caetano Veloso, Gilberto Gil. Você faz uma pergunta para ele aqui no Brasil, ele vai até a China, volta e acaba te perguntando algo e não respondendo o que você perguntou. O pastor vai fazer a mesma coisa com você. Porque ele sabe que ali você já está na dúvida. E ele quer tirar você de... Ah, você ouviu onde? Do Hélio? Ih, aquilo é um desigrejado, é um herege. Um denominacionado, que é desviado. Temos que orar por ele. Misericórdia. Bom, seguinte. Nós cremos que, eu creio que Deus foi, é e será eternamente contigo e os seus. Amém? Lembrando também que quando o medo bater a sua porta, mande a fé atender. Porque a graça é a desgraça da religião. E a religião é a desgraça da graça. Esse povo que anda, sabe, fazendo pregações, eu dou risada. Volta para a igreja, volta para a igreja. Que isso, a igreja é você. Ele quer o seu dinheiro. Dá para as pessoas aí que estão precisando. Pobre. Acho que é Efésios 1:17 que fala, não, essa é a verdadeira obra de Deus. Qual é? Você ajudar os pobres, viúvas, necessitados. Não é você encher o bolso daquele canguloso lá. Amém? Nós nos vemos mais adiante. E eu continuo naquela, tentando tapar, primeiro, Tito 1:11, tapar a boca desses cães gulosos. Teve um engraçadinho aí, um lindo, um abençoado esses dias aí, que veio me convidar para assistir um batismo. Que isso? Chega lá, pega um irmão, coloca ele dentro d'água lá e tal, batismo nas águas, deixou ele lá mais de 5 minutos, quase que, ué, para matar o velho homem, eu quase que mato o abençoado. Que é isso? Leia Romanos capítulo 6, versículo de 3 a 6, aí você vai ver que já foi batizado em Cristo, com Cristo na cruz. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho, leia, ouça mais a palavra de Deus, leia a Bíblia, né? Para você ter entendimento e para você crescer em graça. Amém? Até a próxima. Tamo juntos.